E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique do canal Blender Jazz e vamos para mais um tutorial aqui do canal. Estou fazendo agora uma sequência de vídeos que eu vou passar por vários modificadores, né? Que tem aqui na lista de modificadores dos nossos objetos, ok? Que são os que são considerados como modelagem não destrutiva. E para isso, a primeira aula do canal será sobre o modificador Array, ok? Então, eu já estou aqui com o meu cubo, meu Default Cube, e vou adicionar aqui um modificador tipo Array. Bom, o que é um modificador do tipo Array? O modificador do tipo Array, ele faz uma cópia, ele replica o seu objeto original quantas vezes você determinar aqui no Count, ou então ele pode seguir para se ajustar a um modelo do tipo curva, ou então uma certa distância, ok? Então o modificador do tipo Array ele fará cópias, e para isso essas cópias de repetição, né, elas funcionarão com alguns tipos que a gente coloca aqui que chama o Fit Type, que está no nosso canto direito aqui, ó. O Fixed Count é esse que a gente está utilizando aqui nesse momento. Vou entrar na visão 1 aqui, ó. Isso. Então, o Fixed Count, você determina a quantidade de objetos que você quer que o modificador multiplique. Olha, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 modificadores. Então, ele está copiando 7 cubos. Se eu entrar aqui no modo de edição, o meu cubo original é esse aqui. Os demais aqui mostrados na viewport são as cópias que o meu modificador está executando, ok? O modificador do tipo Array também tem a opção do tipo Fit Length, que ele funciona de uma forma diferente. Você determina quantos metros você quer e padroniza aqui qual que é a distância que você quer, por exemplo, 2. E baseado numa distância de 2 metros, de 14 metros ali no caso, ele vai determinar quantos objetos cabem em 14 metros. Então, se eu aumentar 15, 20 quantidade de metros, ele vai aumentar a quantidade. Ou seja, a informação que você passa aqui nos campos de cá vai ser a condição de preenchimento dos metros quadrados que você vai colocar aqui em cima. Então, o Fit Length funciona desse jeito. E a gente tem o Fit Curve. Só que para o Fit Curve funcionar, a gente teria que ter uma curva aqui adicionada para que ele pudesse seguir e preencher a curva totalmente, ok? Beleza. Vou voltar para o Fixed Count. Vou voltar aqui para 2, 3. Ok. Então a gente tem esses dois campos aqui. A gente tem o Constant Offset e o Relative Offset. Eu vou começar pelo Constant Offset. O Constant Offset ele vai passar para você os 3 eixos, eixo X, Y e Z. E ele está movido em metros, né? Ou seja, numa unidade de medida metro. Então ele vai adicionar as cópias, né? Ele vai multiplicar o seu modelo pela distância que você colocar aqui, ó. Então, à medida que você for aumentando a distância, ó, no eixo X, ele vai distanciando o seu objeto. Mesma coisa no eixo Y. E a mesma coisa no eixo Z. Ok? Beleza. A questão é que você pode trabalhar nos 3 eixos simultaneamente. Por exemplo, clicando, segurando e arrastando e colocar aqui 5 metros. Então, ele adicionou os 3 eixos ao mesmo tempo. Então, ele andou na diagonal. Ok? Então, Ctrl Z. Beleza. A outra função aqui também, importante falar, o Constant Offset, como ele trabalha em metros, ele parte da origem do seu objeto. Então, se eu colocar 1 metro, vou pegar aqui, eu vou entrar no modo de edição e vou colocar aqui, ó, para mostrar Edge Length. Olha só. O nosso objeto tem 2 metros de comprimento, certo? Aqui, então, se a gente está falando que essa edge aqui com Edge Length ativado tem 2 metros, então, obviamente, da origem até aqui tem 1 metro, né? Então, como eu coloquei a distância de X 1 metro, ele partiu da origem, olha só. Então, ele pegou a origem do seu objeto, andou 1 metro para a direita, e aí ele começou a adicionar. Então, se eu queria ter 2 metros de distância, ou seja, eu quero dar uma greta aqui de 1 metro, eu preciso colocar 2 metros aqui, ó.
dividir a quantidade aqui. Espera aí. Não preciso de 3, preciso de 2. Ok? Então agora ele está com 2 metros de distância. Beleza? E se eu colocar os 3 metros, ele começa a ter... O constant offset, ele mede de origem a origem, certo? Então ele tem a origem aqui e ele tem a origem desse objeto. Então ele mede a distância entre essas duas origens. Com 2 metros é a distância entre a origem desse objeto e a origem desse objeto, que está mais ou menos aqui. Então tem 2 metros de distância. 1 metro desse objeto mais 1 metro desse objeto aqui. Então a origem está mais ou menos aqui. Quando você coloca 3 metros, então tem 1 metro da origem até o final desse objeto, mais 1 metro aqui e mais 1 metro até a origem desse objeto. Ok? Então o constant offset ele sempre vai ser baseado em metros a partir da origem do objeto. Olha o que acontece se eu mudo a origem de local. Vou pegar aqui o seguinte, eu selecionar essa face aqui. Vou dar aqui um Shift S, Cursor to Selected, trazer o meu 3D Cursor para essa face, botão direito, Origin to 3D Cursor. Trouxe minha origem para cá. Ops. Origin to 3D Cursor. Isso. Agora sim. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ok? Perfeito. Então olha só o que a gente vai fazer agora. Esse é o constant offset, beleza? Nós vamos usar agora o relative offset, que é diferente. O relative offset, ele vai partir considerando a unidade de medida inteira do seu objeto, ok? Então, a unidade de medida inteira do seu objeto, ela mede 2 metros. Então, ele está colocando 2 metros mais 2 metros. E é a partir dali que ele começa um novo objeto. Se eu colocar aqui uma unidade de objeto, ele pega um tamanho de objeto e já cola ele logo em seguida. Então, quando eu coloco 2, ele pega o tamanho desse objeto e adiciona ele no intervalo aqui. Então, essa é a diferença entre constant offset e relative offset. No caso relative, ele vai considerar o tamanho integral do seu objeto, e o constant, ele vai considerar a origem do seu objeto aqui. Você consegue trabalhar das duas formas ao mesmo tempo, como está vendo, está ativado. Então, olha a diferença de um e para o outro. Um trabalha em metros quadrados e o outro trabalha na medida do tamanho do seu modelo. Você consegue trabalhar com as duas simultaneamente. A outra função do array, que é bem interessante, que é o merge. O merge, ele faz quando você precisa fazer um array de objetos, né? Você vai multiplicar esse objeto várias vezes no seu modelo, de tal forma que o final desse modelo daqui, ele vai se unir ao início desse modelo de cá. Então o merge, ele serve para poder unir esses objetos. Então eu vou colocar aqui, ó, do tamanho 2 metros, ok? Olha só, então eu tenho, se eu olhar aqui no modo de objeto, a sensação que dá é que eu tenho um modelo só, certo? Eu vou habilitar um merge e vou deixar aqui, ó, no modo de vértices. Então eu tenho 4 vértices aqui, ok? O que vai acontecer? Eu vou habilitar o merge e vou habilitar o first last. E vou deixar aqui a distância de 0,01. Ele vai funcionar como a função do remove doubles, antiga remove doubles, ou então hoje, como no Alt-M, merge by distance. Ele vai funcionar exatamente com a mesma questão. Ele vai considerar que existem vértices interpolados aqui, aqui, aqui e atrás. E ele vai simplesmente, na hora que eu aplicar o meu array, ele vai unir as duas malhas. Então eu vou entrar no modo de objeto e vou aplicar o meu array. Feito isso, agora eu vou selecionar esse vértice e vou dar um G. Na verdade, eu só tenho agora uma única malha. O meu array, ele multiplicou. Vou entrar aqui no meu modo de wireframe e vou ver que eu tenho um problema. Quando eu faço dessa forma, ele adiciona uma face interna, olha só. Então eu tenho uma face lá dentro.
Então, ao aplicar o meu modelo, depois eu tenho que vir cá e deletar a minha face. Ok, então vou voltar agora, modo de vértices, e perfeito. Então ele unificou, eu posso selecionar tudo, dar um Alt M by Distance, que ele continua retornando 0 vértices duplicados. Então o Merge ele vai fazer exatamente essa função após você aplicar o seu Array, ok? Então vou dar um Ctrl Z e vou voltar aqui para o meu Array. Bom pessoal, uma outra estratégia de utilização do Array é você utilizar ele combinado a uma curva ou utilizar ele combinado a um path, por exemplo, né? Um caminho, né? Onde você pode desenhar esse caminho e o Array ele vai preencher aquele caminho de acordo com a sua necessidade, ok? Então eu vou fazer do tipo curva e vou mostrar duas formas de você fazer isso. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou modelar aqui um meu objeto de forma bem rápida. Então eu vou tirar o meu array nesse primeiro momento, ok? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa face, vou deletar esse cubo na verdade, né? Posso entrar aqui no modo edição, deletar meu cubo, vou adicionar um plano, ok? Vou dar um Shift C e vou dar um aqui Shift S, Selection to Cursor, beleza? Então eu trouxe aqui meu plano para o centro da minha viewport. Vou entrar no meu modo de edição, vou dar um RX90, ok? Beleza. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adicionar um corte aqui no meio, e eu vou fazer um buraco aqui no meu objeto, ok? Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de fazer esse corte, eu vou dar um Inset aqui no meu objeto, vou fazer uma face interna, ok? Vou dar um Ctrl R aqui e dar um Ctrl R aqui, para dividir no meio. Beleza? Então eu fiz um inset para fazer um loop aqui. Posso adicionar outros aqui se eu precisar. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Vou entrar no modo de Edges. Selecionar aqui todo esse loop. Ok? Vou dar um botão direito e vou usar o Add on Loop Tools. Eu vou colocar aqui círculo. E vou transformar esse loop em um círculo. Eu vou dar um pequeno Ctrl B aqui. Apenas para criar uma bordinha de proteção para o meu loop. Entrar no modo de faces, selecionar as faces internas, vou dar um Extrude Y para fazer um pequeno buraco aqui e vou dar um S. Vou aproveitar aqui, fazer um Ctrl B, deixa eu colocar aqui só nas edges, e fazer um Ctrl B. Fazer um loop de proteção aqui. Vou desativar meu Edge Length aqui. Beleza. Vou fazer um Ctrl R aqui interno para proteger esse loop. E um Ctrl R aqui para proteger esse. Por que eu estou protegendo? Porque eu vou ativar agora o Subdivision Surface, que é um outro modificador que a aula vai sair logo em breve. Então, Subdivision Surface para fazer um círculo perfeito. Selecionar meu objeto na forma de edição. Shade Smooth para poder suavizar meu objeto, ok? Vou colocar ele aqui no nível 2, 3 para ficar bem redondo. E vou fazer o seguinte, vou fazer um Increase aqui para proteger todo o meu modelo. Então vou selecionar esse loop interno aqui, vou apertar N para habilitar esse menu. Lá na aba Item, Increase. Lá na aula que eu vou falar sobre Subdivision Surface, eu vou explicar exatamente o que é esse Increase, ok? Então fique aguardando aí os próximos vídeos. Vou fazer um Increase aqui para proteger o meu modelo, ok? Então beleza, já modelei aqui meu cubo. Então vamos supor que eu tenho um objeto que ele é circular, que ele tem vários buracos como esse nesse objeto. Então, por exemplo, uma embalagem de um produto que ela tem esse aspecto aqui redondo, circular. Então eu preciso, imagina você modelar buraco por buraco desse dentro do seu modelo. Não teria necessidade se você souber utilizar o Array para esse fim, ok? A única coisa que você faz é modelar um único objeto. Você adiciona agora o Array e ele vai começar a multiplicar os seus objetos. Vou deixar o Merge já habilitado e vou começar a utilizar aqui, ó, 1, 2, 3, e ele vai começar a multiplicar. Beleza, Henrique, mas está indo no
eixo X, né? Que é o eixo que está aqui no Relative Offset, o eixo X. Como que eu vou fazer para isso seguir fazendo uma curva? Nós vamos usar aqui de duas formas. Nós vamos usar esse campo aqui, Object Offset, e nós vamos usar o modificador tipo curva. Então, o primeiro modelo que eu vou fazer vai ser usando o modelo do tipo curva. Então, eu vou dar um Shift A, vou adicionar aqui uma curva do tipo círculo, vou escalonar ela aqui um pouquinho, ok? Vou selecionar a minha malha, vou adicionar um modificador do tipo curva e vou pegar aqui o conta-gota e adicionar a curva circular. A primeira coisa que acontece é que ele já aplica, né? Mas ele está... O que está acontecendo com ele? Ele está deformando para dentro sua malha. Então, você, na sua malha selecionada, você entra no modo de edição, seleciona o seu objeto, rotaciona ele em Z em 180. Feito isso, quando você voltar para o modo de objeto, ele já está ali. A única coisa que você vai fazer agora é aumentar a quantidade do seu array até ele preencher todo o modelo. Bom, o 16º, o que aconteceu com ele? Ele ultrapassou, certo? E não é o nosso objetivo. Você faz esse ajuste agora, selecionando a sua curva e dá um S na sua curva. Bem devagarzinho, até ela unir. Então, olha onde ela une. Perfeito. Então, agora você tem um modelo, se eu desabilitar aqui, todo circular. Legal, né? Bom, essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é da seguinte. Eu vou desabilitar aqui o modificador do tipo curva e eu vou esconder essa curva. Alt H. Vou dar um H aqui para esconder essa curva. Beleza? Vou voltar no meu modelo. Ok? Vou diminuir aqui a minha quantidade para 0, para 2 só. Depois eu aumento, depois eu vou precisar aumentar novamente. Eu vou adicionar aqui agora um empty do tipo Plane Axis. O Plane Axis, deixa eu só ocultar esse objeto. Esse objeto aqui, ó, ele tem os eixos, para ficar mais fácil a visualização, ele tem os eixos, né? X, Y e Z. Ele é um objeto que a gente pode utilizar ele para aproveitar as coordenadas dele. Então vou dar um Alt H, vou ocultar minha curva novamente. Vou pegar o meu objeto, ok? No modificador do tipo Array, o que eu vou fazer? Object Offset. Vou selecionar aqui ele, pegar o conta-gota e escolher aqui o meu empty. Ok? Ele já está funcionando. A princípio eu preciso zerar aqui o Relative Offset. Preciso zerar. E agora eu pego esse objeto que eu estou utilizando, entro no modo de edição e preciso tirar aqui do eixo deixar a origem no eixo, onde está o empty, e afastar a malha da origem. Então eu vou dar um GY aqui, ó. Ok? Feito isso, eu posso pegar o meu empty aqui agora e rotacionar ele no eixo Z. E ele vai começar, ó, a adicionar. Então, eu vou pegar agora, vou voltar aqui na minha malha, vou adicionar aqui mais quantidades, vou colocar aqui, por exemplo, umas 10. Pego o meu empty e rotaciono no eixo Z. E ele começa agora a adicionar. Bom, eu já sei o seguinte, acho que 10 vai ser uma quantidade interessante. A única coisa que eu vou fazer agora é pegar a minha malha, entrar no modo de edição e dar um GY aqui para ajustar a largura, olha. Então eu vou ajustando a minha largura até ela ter um espaçamento um pouquinho maior. Eu deixo ele aqui com esse espaço, ativo o Merge, First at Last, e agora eu volto aqui para o meu modo e ajeito aqui certinho no Array, ó. Deixo um pouquinho mais e eu acho que isso, acho que eu posso pegar aqui e dar um GY um pouquinho até emendar a minha malha, e aqui você vai fazendo os ajustes até a sua malha ficar totalmente emendada, ok? Pode acontecer que você precise de mais contadores, por exemplo, nesse caso, vamos supor que eu precise de mais um. Então eu entro aqui no modo de edição, dou um GY até a sua malha atingir aqui, no caso aí eu preciso trabalhar aqui na rotação também, né, no eixo Z, ó. Olha só, posso ir agora adicionar mais array.
E agora você trabalha só na rotação, até você conseguir encaixar. Encaixou, agora trabalha aqui, seleciona tudo, GY, e trabalha aqui na distância. E aí você vai ter agora só apenas um pequeno trabalho de ajuste aí da sua rotação, para que ela encaixe exatamente onde seu modelo deve ficar. E pronto, tivemos o mesmo resultado que a gente teve no outro modelo. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui. Esse é o modificador do tipo Array. Se você tiver qualquer dúvida, comente aqui nos comentários. Se você quiser me perguntar qualquer coisa também, pode utilizar os comentários para isso. Não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar aí nas redes. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.